Milionário surpreende ao reencontrar a mendiga negra que ajudou o menino em dificuldade. Era uma manhã ensolarada, mas a atmosfera estava carregada de mistério quando Braulio, agora um milionário de terno impecável, desceu do carro luxuoso em sua aldeia natal. A pequena cidade que ele deixara para trás anos atrás parecia ter parado no tempo. Ele se lembrava das ruas de terra batida, das casas simples e da praça central onde tudo acontecia. Mas o que mais o chamava a atenção agora era o legado que ele deixara para trás. Ao caminhar por ali, seus olhos encontraram uma figura familiar. Era Camila Duarte, a professora que um dia o ajudara quando ele mais precisava. Meu Deus, pensou ele. A mulher que um dia ele vira cheia de vida, agora parecia uma sombra. A mendiga negra que uma vez sorriu para ele, oferecendo palavras de encorajamento. Lutava agora contra os demônios de um passado para o qual não conseguiu escapar. Os cabelos grisalhos, despenteados e a roupa surrada faziam. Mas, ao encontrá-la, a realidade era brutal. O vazio nos olhos dela era um grito silencioso, e ele sentiu uma onda de culpa invadir seu peito. Camila, é você? Ele perguntou, a voz trêmula, quase um sussurro. Ela olhou para cima, espantosamente surpresa, mas ao mesmo tempo desconfiada. O que Braulio via era uma mistura de esperança e dor, um reflexo do que sua vida havia se tornado. O murmúrio dos curiosos ao redor se intensificava. Os olhares de reprovação da comunidade pareciam ecoar. Olha o milionário! Olha a mendiga! A tensão no ar era palpável. Você me esqueceu, não é? Disse Camila, sua voz carregada de emoção. E Braulio compreendeu que ela não apenas estava marcada pelo passado. O peso das acusações e da solidão a seguiam como uma sombra. Um silêncio ensurdecedor se instaurou enquanto ele tentava buscar as palavras certas. Os olhares expectantes dos outros a pressionavam. Mas o que ele não sabia era que a luta de Camila não se resumia apenas ao seu passado. Ela estava à frente de uma batalha feroz em prol de crianças carentes, um trabalho incansável de amor e compaixão. Braulio não poderia deixar que tudo isso fosse em vão. Juntos, eles poderiam refletir luz por sobre tanta escuridão. Enquanto os planos para reconstruir a escola se desenhavam, segredos de seus passados começaram a emergir, ameaçando desestabilizar os novos caminhos que ambos desejavam. O que será que cada um guardava? E as sombras que o seguiam iriam permitir que eles encontrassem um novo começo? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de que pessoas na multidão se viraram, atentas e alarmadas. Um carro, um sedã preto luxuoso, estava parado no meio da rua, com as luzes piscando, como se protestasse pela sua presença deselegante no cenário pacífico da aldeia. Braulio engoliu em seco, seu coração disparou. O que está acontecendo? E antes que pudesse processar o que via, a porta se abriu, revelando um homem com um terno escuro e postura imponente. Ele era acompanhado por 2 seguranças robustos, que pareciam prontos para qualquer eventualidade. O rosto do homem era conhecido, e isso fez o tempo de Braulio congelar. "Senhor Braulio!" gritou o homem.
movendo-se rapidamente na direção dele. Precisamos conversar. Agora! Era Hugo, seu antigo sócio. Alguém que ele pensou ter deixado para trás, com as memórias ambiciosas da cidade grande. Mas as mãos de Braulio agora suavam ao lembrar do que deixara para trás. Decisões questionáveis, segredos enterrados. O que você está fazendo? Sobre a escola que você quer voltar a construir. Começou ele, como se estivesse prestes a desvelar uma verdade ominosa. Tem algo que você precisa saber. Não é só um projeto de caridade. Você não sabe quem está financiando essa reforma. As palavras tremeram no ar como um trovão distante. Financiando? O que você quer dizer com isso? Camila, que vinha escutando em silêncio, soltou um suspiro pesado. Braulio, eu não sabia que isso estava acontecendo. A expressão dela mudava de compreensão para medo, e o olhar de Braulio se encheu de confusão. O que ele poderia ter perdido nessa corrida pelas suas conquistas? Tem um grupo por trás disso, continuou Hugo, agora mais próximo, com um brilho cínico nos olhos. Um grupo que tem seus próprios interesses e que não se importa com as vidas que destrói. A escola está no meio de um esquema muito maior do que você imagina. A cada palavra, Braulio se sentiu sufocar. Ele estava prestes a dar um passo em direção à redenção. E isso poderia se transformar em um pesadelo. Que grupo? O que você está dizendo, Hugo? Mas antes que ele obtivesse respostas, a multidão ao redor começou a murmurar. Gritos de desespero e confusão ecoaram. Um grito feminino rompendo dos lábios de uma mulher próxima. É a polícia! O que eles estão fazendo aqui? E então, como um filme em câmera lenta, Braulio viu várias viaturas girando a esquina, sirenes rugindo. Você trouxe a polícia aqui? Braulio se virou para Hugo, o rosto dele já pálido e irritado. As pessoas começaram a se dispersar, medo e indignação tomando conta do ar. Camila agarrou o braço de Braulio, seu olhar aflito como uma chama. O que vai acontecer agora? E ali, em meio à confusão, Braulio percebeu algo sombrio na expressão de Hugo. Era como se ele estivesse vendendo sua alma para mantê-la segura. Não sei o que você está implicando, mas eu vou descobrir. Braulio grunhiu, a voz quase uma determinação. Mas então, outra virada de evento. Um funcionário da escola que Braulio havia planejado reconstruir apareceu entre a multidão. Senhor Braulio, o diretor da escola está envolvido. Ele estava preso pelo que aconteceu com Camila. O chão parecia desabar sob os pés de Braulio. As pessoas começaram a correr, gritos misturando-se a murmúrios de perplexidade. Camila olhou para Braulio e ele viu lágrimas nos olhos dela. Braulio, o que está acontecendo? E ali, entre o caos e o desespero, Braulio ficou paralisado. O mundo que ele conhecia parecia todo uma mentira. As peças não se encaixando como deveriam. Perguntas sem respostas ferozes queimavam dentro dele. O que mais ele não sabia? E qual era a verdadeira extensão do passado que agora ameaçava arruinar seu futuro? Ele sentiu a pressão nas têmporas, uma desesperada sede de verdade que só aumentava. O chão parecia desabar sob os pés de Braulio. As pessoas começaram a correr, gritos misturando-se a murmúrios de perplexidade. Camila olhou para Braulio e ele viu lágrimas nos olhos dela. Braulio, o que está acontecendo? Ele não tinha respostas. Apenas um vazio se espalhava dentro dele. De repente, a multidão se agitou. Alguém gritou. Ele está ali. Uma pressão no ar encheu a atmosfera de pavor. O olhar de Braulio seguiu para onde apontavam. Um homem alto com uma aparência familiar atravessou a rua. Era um antigo professor de Braulio, Vitor, que sempre acreditara nele.
O que ele está fazendo aqui? Braulio perguntou, o coração batendo acelerado. Vitor parou em frente à multidão, seus olhos fixos em Camila, como se estivesse prestes a fazer uma confissão. Braulio, eu preciso que você ouça, disse Vitor, a voz tensa. Tem coisas obscuras sobre a escola e sobre o que aconteceu com Camila. Eu sei quem armou para ela. O mundo ao redor de Braulio parou. As palavras de Vitor ecoaram em sua mente. Camila recuou um passo, um olhar de insegurança passando por seu rosto. Quem, Vitor? Quem foi? O brilho da verdade nas palavras dele parecia ofuscar a confusão ao redor. Foi o diretor. Ele estava trabalhando com pessoas perigosas. Usaram Camila como um bode expiatório para encobrir os erros deles. Eu juntei provas, mas eu não sabia se era seguro compartilhar. Agora a polícia está envolvida. A multidão se aglomerou, olhos fixos neles. Braulio sentiu um nó se formando em sua garganta. Você sabia de tudo isso e não me disse? Ele disparou. A raiva começava a queimar dentro dele. Eu tinha medo. Não sabia como te proteger. O diretor está tentando livrar a barra dele e se vingar de todos que estiveram no caminho. E a escola, Braulio, as reformas, tudo isso faz parte de um esquema muito mais sombrio. Antes que Braulio pudesse responder, uma viatura policial parou abruptamente. Oficiais desceram rapidamente, cercando a área. O coração de Braulio disparou. O que eles sabiam? O que iria acontecer agora? Recuem! Deviam ter se mantido longe. Um dos oficiais gritou, e a multidão se dispersou mais apressadamente. Os flashes da câmera de um repórter se destacaram no tumulto, capturando o clima de tensão. Entre a confusão, Jorge, o diretor da escola, surgiu, seu rosto pálido como uma folha. Ele olhou diretamente para Braulio, como uma cobra prestes a atacar. Você não faz ideia do que está se metendo, Braulio. Não se atreva a interferir. A fúria tomou conta de Braulio, mas antes que pudesse reagir, sentiu um toque no ombro. Era Camila, seu olhar refletindo a dor e a determinação. Braulio, não podemos nos deixar intimidar. A verdade precisa vir à tona, não importa o custo. Numa fração de segundo, enquanto a tensão aumentava, um grito cortou o ar. Cuidado! Uma mulher na multidão derrubou alguma coisa, e no instante seguinte, uma explosão ensurdecedora irrompeu, fazendo a terra tremer. Braulio sentiu a onda de calor, o cheiro de fumaça e o caos se espalhando. Pessoas gritavam e o pânico se alastrou como fogo em palha seca. E no meio de tudo isso, ele percebeu Vitor, que tentava se aproximar, mas caiu com uma expressão que Braulio jamais esqueceria. Desespero e traição. Braulio, eu só queria proteger você, sussurrou Vitor, enquanto o pânico dominava. Mas as palavras se perderam no barulho. O que estava acontecendo? Qual era a verdadeira natureza da luta que se desenrolava? E em meio a tudo isso, como Braulio poderia salvar não apenas Camila, mas a si mesmo? Por trás da explosão, sombras familiares pareciam surgir, revelando uma rede de mentiras que muito antes de sua ascensão o envolvia. O que mais ele não sabia? As respostas estavam se escondendo nas entrelinhas de sua própria história. E o que viria a ser? As pessoas começaram a correr, gritos misturando-se a murmúrios de perplexidade. Camila olhou para Braulio e ele viu lágrimas nos olhos dela. Braulio, o que está acontecendo? Ele não tinha respostas. Apenas um vazio se espalhava dentro dele. De repente, a multidão se agitou. Alguém gritou, ele está ali! Uma pressão no ar encheu a atmosfera de pavor.
O olhar de Braulio seguiu para onde apontavam. Um homem alto, com uma aparência familiar, atravessou a rua. Era um antigo professor de Braulio, Vitor, que sempre acreditara nele. "O que ele está fazendo aqui?" Braulio perguntou, o coração batendo acelerado. Vitor parou em frente à multidão, seus olhos fixos em Camila, como se estivesse prestes a fazer uma confissão. "Braulio, eu preciso que você ouça", disse Vitor, a voz tensa. "Tem coisas obscuras sobre a escola e sobre o que aconteceu com Camila. Eu sei quem armou para ela." O mundo ao redor de Braulio parou. As palavras de Vitor ecoaram em sua mente. Camila recuou um passo, um olhar de insegurança passando por seu rosto. "Quem, Vitor? Quem foi?" O brilho da verdade nas palavras dele parecia ofuscar a confusão ao redor. "Foi o diretor. Ele estava trabalhando com pessoas perigosas. Usaram Camila como um bode expiatório para encobrir os erros deles. Eu juntei provas, mas eu não sabia se era seguro compartilhar. Agora a polícia está envolvida." A multidão se aglomerou, olhos fixos neles. Braulio sentiu um nó se formando em sua garganta. "Você sabia de tudo isso e não me disse?" Ele disparou. A raiva começava a queimar dentro dele. "Eu tinha medo, não sabia como te proteger. O diretor está tentando livrar a barra dele e se vingar de todos que estiveram no caminho. E a escola, Braulio, as reformas, tudo isso faz parte de um esquema muito mais sombrio." Antes que Braulio pudesse responder, uma viatura policial parou abruptamente. Oficiais desceram rapidamente, cercando a área. O coração de Braulio disparou. O que eles sabiam? O que iria acontecer agora? "Recuem! Deviam ter se mantido longe!" Um dos oficiais gritou e a multidão se dispersou mais apressadamente. Os flashes da câmera de um repórter se destacaram no tumulto, capturando o clima de tensão. Entre a confusão, Jorge, o diretor da escola, surgiu, seu rosto pálido como uma folha. Ele olhou diretamente para Braulio, como uma cobra prestes a atacar. "Você não faz ideia do que está se metendo, Braulio. Não se atreva a interferir." A fúria tomou conta de Braulio, mas antes que pudesse reagir, sentiu um toque no ombro. Era Camila, seu olhar refletindo a dor e a determinação. "Braulio, não podemos nos deixar intimidar. A verdade precisa vir à tona, não importa o custo." Numa fração de segundo, enquanto a tensão aumentava, um grito cortou o ar. "Cuidado!" Uma mulher na multidão derrubou alguma coisa e no instante seguinte, uma explosão ensurdecedora irrompeu, fazendo a terra tremer. Braulio sentiu a onda de calor, o cheiro de fumaça e o caos se espalhando. Pessoas gritavam e o pânico se alastrou como fogo em palha seca. E no meio de tudo isso, ele percebeu Vitor. "Braulio, eu só queria proteger você", sussurrou Vitor, enquanto o pânico dominava. Mas as palavras se perderam no barulho. A fumosidade se misturava com o choro e os gritos. Braulio se virou, buscando um lugar seguro. Mas algo o impediu. Uma figura emergiu do meio da fumaça, e seu coração parou ao reconhecê-la. Era Dona Eunice, a empresária que o ajudara a acender, agora com um olhar sombrio que ele nunca tinha visto antes. "Braulio, eu não posso deixar você se envolver", disse ela, a voz tensa. "Você não sabe o quanto você está arriscando." O chão parecia desabar outra vez. "Eu sou parte do que está acontecendo. Isso não é o que parece." As palavras dela ficaram suspensas no ar, como uma bomba prestes a explodir.
Braulio mal conseguiu respirar. O que você quer dizer? Com uma expressão desgostosa, Eunice olhou para a direção de Jorge, que estava se afastando da cena. Ele não estava sozinho. Eu ajudei a criar todo esse esquema. E agora tudo o que eu fiz pode acabar em caos. O mundo de Braulio virava de cabeça para baixo. Dona Eunice, a mulher que ele respeitava, estava, na verdade, ligada a toda essa treta. Como você pode fazer isso? Ele gritou, impotente. O olhar dela se suavizou por um instante, como se visse a dor que ele sentia. Porque eu tinha meus próprios motivos. Eu precisava de você, do seu sucesso. Mas agora, o que fiz e quem protegemos é algo que você nunca irá querer saber. E com isso, a realidade do que estava acontecendo caiu sobre Braulio como uma avalanche. Segredos cobertos de maneira tão sutil estavam se revelando de forma brutal. Como Dona Eunice poderia ter se envolvido em algo tão sombrio? O que mais ele não sabia? O céu escurecia cada vez mais e a incerteza pairava no ar. Braulio estava em uma encruzilhada. Ele poderia se afastar e preservar a sua vida, ou confrontar todos, mesmo que isso significasse arriscar tudo. A batalha pela verdade estava apenas começando, e ele não tinha ideia do que viria a seguir. O chão parecia desabar sob os pés de Braulio. As pessoas começaram a correr, gritos misturando-se a murmúrios de perplexidade. Camila olhou para Braulio e ele viu lágrimas nos olhos dela. Braulio, o que está acontecendo? Ele não tinha respostas. Apenas um vazio se espalhava dentro dele. De repente, a multidão se agitou. Alguém gritou: "Ele está ali!" Uma pressão no ar encheu a atmosfera de pavor. O olhar de Braulio seguiu para onde apontavam. Um homem alto, com uma aparência familiar, atravessou a rua. Era um antigo professor de Braulio, Vitor, que sempre acreditara nele. "O que ele está fazendo aqui?" Braulio perguntou, o coração batendo acelerado. Vitor parou em frente à multidão, seus olhos fixos em Camila, como se estivesse prestes a fazer uma confissão. "Braulio, eu preciso que você ouça", disse Vitor, a voz tensa. "Tem coisas obscuras sobre a escola e sobre o que aconteceu com Camila. Eu sei quem armou para ela." O mundo ao redor de Braulio parou. As palavras de Vitor ecoaram em sua mente. Camila recuou um passo, um olhar de insegurança passando por seu rosto. "Quem, Vitor? Quem foi?" O brilho da verdade nas palavras dele parecia ofuscar a confusão ao redor. "Foi o diretor. Ele estava trabalhando com pessoas perigosas. Usaram Camila como um bode expiatório para encobrir os erros deles. Eu juntei provas, mas eu não sabia se era seguro compartilhar. Agora a polícia está envolvida." A multidão se aglomerou, olhos fixos neles. Braulio sentiu um nó se formando em sua garganta. "Você sabia de tudo isso e não me disse?" Ele disparou. A raiva começava a queimar dentro dele. "Eu tinha medo, não sabia como te proteger." O diretor está tentando livrar a barra dele e se vingar de todos que estiveram no caminho. E a escola, Braulio, as reformas, tudo isso faz parte de um esquema muito mais sombrio. Antes que Braulio pudesse responder, uma viatura policial parou abruptamente. Oficiais desceram rapidamente, cercando a área. O coração de Braulio disparou. O que eles sabiam? O que iria acontecer agora? "Recuem! Deviam ter se mantido longe!" Um dos oficiais gritou, e a multidão se dispersou mais apressadamente. Os flashes da câmera de um repórter se destacaram no tumulto, capturando o clima de tensão.
Entre a confusão, Jorge, o diretor da escola, surgiu, seu rosto pálido como uma folha. Ele olhou diretamente para Braulio, como uma cobra prestes a atacar. Você não faz ideia do que está se metendo. Braulio, não se atreva a interferir. A fúria tomou conta de Braulio. Mas antes que pudesse reagir, sentiu um toque no ombro. Era Camila, seu olhar refletindo a dor e a determinação. Braulio, não podemos nos deixar intimidar. A verdade precisa vir à tona, não importa o custo. Numa fração de segundo, enquanto a tensão aumentava, um grito cortou o ar. Cuidado! Uma mulher na multidão derrubou alguma coisa e no instante seguinte, uma explosão ensurdecedora irrompeu, fazendo a terra tremer. Braulio sentiu a onda de calor, o cheiro de fumaça e o caos se espalhando. Pessoas gritavam e o pânico se alastrou como fogo em palha seca. E no meio de tudo isso, ele percebeu Vitor, que tentava se aproximar, mas caiu, com uma expressão que Braulio jamais esqueceria: desespero e traição. Braulio, eu só queria proteger você, sussurrou Vitor, enquanto o pânico dominava. Mas as palavras se perderam no barulho. A fumaça se misturava com o choro e os gritos. Braulio se virou, buscando um Mug, mas algo o impediu. Uma figura emergiu do meio da fumaça, e seu coração parou ao reconhecê-la. Era Dona Eunice, a empresária que o ajudara a ascender, agora com um olhar sombrio que ele nunca tinha visto antes. Braulio, eu não posso deixar você se envolver, disse ela, a voz tensa. Você não sabe o quanto você está arriscando. O chão parecia desabar outra vez. O que ela queria dizer? Braulio sentiu uma vertigem. O que você sabe sobre isso tudo, Eunice? A tensão entre eles era palpável. Ela hesitou, olhando com preocupação para a multidão que fugia. Eu sou parte do que está acontecendo. Isso não é o que parece. As palavras dela ficaram suspensas no ar, como uma bomba prestes a explodir. Braulio mal conseguiu respirar. O que você quer dizer? Com uma expressão desgostosa, Eunice olhou para a direção de Jorge, que estava se afastando da cena. Ele não estava sozinho. Eu ajudei a criar todo esse esquema. E agora? Tudo o que eu fiz pode acabar em caos. O mundo de Braulio virava de cabeça para baixo. Dona Eunice, a mulher que ele respeitava, estava, na verdade, ligada a toda essa treta. Como você pôde fazer isso? Ele gritou impotente. O olhar dela se suavizou por um instante, como se visse a dor que ele sentia. Porque eu tinha meus próprios motivos. Eu precisava de você, do seu sucesso. Mas agora, o que fiz e quem protegemos é algo que você nunca irá querer saber. E então um outro barulho ecoou, mais alto que a explosão anterior. Uma figura encapuzada surgiu, correndo em direção a Braulio. Com um movimento ágil, ele puxou uma arma, apontando diretamente para Dona Eunice. Você não vai escapar desta vez! O grito rasgou o ar e todos congelaram. Braulio, paralisado, não conseguia entender. Aquela pessoa conhecia Eunice? O rosto dela se tornou pálido e o desespero tomou conta de seus olhos. Não, você não pode fazer isso! A multidão gritou de pavor e o caos irrompeu novamente. Naquele momento, tudo parecia desmoronar. O que Braulio pensava ter construído ao lado de Eunice, valores, lealdade, se evaporava. Ela estava envolvida em algo muito maior, muito mais sombrio, e a pessoa que agora a ameaçava era um espectro de seu passado, alguém que poderia estilhaçar tudo. Quem é você? Ele gritou, a adrenalina pulsando. Mas a figura encapuzada não respondeu. O tempo parecia parar em uma fração de segundo.
Lágrimas escorriam pelo rosto de Dona Eunice enquanto a realidade atingia Braulio como um soco no estômago. O que mais ela escondia? Que tipo de pacto fora feito? A verdade estava mais obscura do que ele imaginava. E naquele momento, Braulio percebeu que não estava apenas lutando contra as sombras do passado de Camila, mas contra as trevas que agora ameaçavam devorar sua própria vida. Como ele poderia enfrentar isso? Com o coração acelerado e as perguntas fervilhando na mente, Braulio se viu à beira de um precipício, o futuro se distorcendo como fumaça. E quando tudo parecia pronto para desmoronar, ele teve certeza de uma coisa: a luta estava longe de acabar. O que viria a seguir seria ainda mais devastador. Braulio assistia tudo com os olhos arregalados. A figura encapuzada diante dele parecia uma tempestade prestes a explodir. Dona Eunice estava paralisada, seu rosto uma máscara de pânico. "Não! Você não pode fazer isso!" Dona Eunice gritou, tentando avançar. Mas a arma ainda estava apontada para ela. Braulio queria proteger Eunice, mas seu corpo parecia imóvel, preso por um medo que o congelava. Os olhos da figura encapuzada brilhavam com uma determinação cega, e Braulio sentia o coração disparar, como se estivesse prestes a pular do peito. "Chega! Não quero ouvir mais nenhuma mentira!" O homem gritou, a voz tremendo com raiva. "Vocês pensaram que podiam sair impunes? Eu vou terminar o que começou!" E com isso, ele puxou algo da bolsa que carregava, algo que parecia uma granada. O tempo parou. A própria multidão parecia prender a respiração. "Não, por favor!" Uma mulher gritou, e os gritos de pavor ecoaram pelo ar. Brotou um frenesi. Braulio sentiu a adrenalina percorrendo o seu corpo, e então um impulso irracional tomou conta dele. Ele se lançou para a frente, impulsionado por instintos primitivos. "Pare! Não faça isso!" A voz dele ressoou poderosa. Enquanto avançava, tudo parecia um borrão, sonhos, esperanças, desespero. O que estava realmente em jogo? Foi então que a figura encapuzada hesitou. Olhou para Braulio com um misto de surpresa e ira, e naquele momento um rosto familiar surgiu. Braulio congelou. Era o Rodrigo, seu antigo amigo de infância, aquele que havia desaparecido anos atrás, como se a terra o tivesse engolido. "Rodrigo!" Braulio sussurrou. A presença dele era como um fantasma do passado. "O que aconteceu com você?" Rodrigo hesitou, os olhos brilhando com confusão. "Braulio, você não pode estar aqui." A voz dele tremia, e o caos ao redor parecia se dissipar momentaneamente enquanto ele e Braulio se encaravam. "Você voltou para a aldeia, para a escola, para tudo." O som de sirenes começava a se intensificar, mas a urgência dos sentimentos era mais forte do que o pânico. "O que você tá fazendo, cara? Isso não é você. Você não entende. Eles me enganaram. Usaram você. Usaram todos nós." Rodrigo soltou, sua voz se elevando à medida que a raiva e a dor explodiam em sua fala. "Eu vi tudo. Como Eunice e Jorge estavam de mãos dadas no que aconteceu com Camila. Eu conheço cada um dos segredos que eles escondem e eu não posso deixar que se safem." Ainda pasmo, Braulio se sentiu perdido. As peças da sua vida, que pareciam se encaixar, agora estavam em um emaranhado. Ele não conseguiria entender tudo o que Rodrigo estava falando. "Segredos? O que você quer dizer?" Dona Eunice finalmente recuperou a compostura e se lançou para a frente. A voz soando, quase desesperada. "Rodrigo, isso não vai resolver nada. Precisamos de um plano, não de destruição." Rodrigo nem se importou. "Eu não tenho tempo para você. Você é parte do problema." E nesses instantes,
A tensão explodiu novamente. A multidão começou a se agitar. As sirenes já estavam muito próximas. Braulio sentiu que o chão se movia sob seus pés. O peso das verdades que estavam sendo reveladas parecia esmagá-lo. Rodrigo, uma figura do passado, agora era um adversário. Os votos de amizade que testemunhara um dia se transformavam em um campo de batalha. Com um movimento rápido e instintivo, Braulio se lançou na direção de Rodrigo, mas foi impedido pela mão firme de Camila, que apareceu ao seu lado, os olhos arregalados. Não, Braulio, você não pode fazer isso. Precisamos descobrir a verdade. Ele podia sentir o calor da determinação dela, uma faísca de esperança entre a escuridão. Mas a verdade estava cada vez mais se mostrando como uma arma. E nas sombras do passado se escondia algo aterrador. Uma sombra que poderia mudar tudo. O que mais estaria enterrado sob essas camadas de mentiras? E como a revelação de Rodrigo, assim como o veneno de suas palavras, poderia despedaçar não apenas Braulio e Camila, mas toda uma aldeia que acreditava em promessas vazias. Com a mente, e enquanto a explosão de sentimentos e a revelação da verdade giravam ao seu redor, ele percebeu que não havia como voltar atrás. O que viria a seguir? O desespero e a dúvida instalação na sombra do que estava prestes a se revelarem. Braulio assistia a tudo com os olhos arregalados. A figura encapuzada diante dele parecia uma tempestade prestes a explodir. Dona Eunice estava paralisada, seu rosto uma máscara de pânico. O murmúrio da multidão crescia como uma onda avassaladora, e a tensão no ar se tornava insuportável. Não, você não pode fazer isso! Dona Eunice gritou, tentando avançar, mas a arma ainda estava apontada para ela. Braulio queria proteger Eunice, mas seu corpo parecia imóvel, preso por um medo que o congelava. Os olhos da figura encapuzada brilhavam com determinação, e Braulio sentia o coração disparar como se estivesse prestes a pular do peito. Chega! Não quero ouvir mais nenhuma mentira! O homem gritou, sua voz tremendo com raiva. Vocês pensaram que podiam sair impunes? Eu vou terminar o que começou. E com isso, ele puxou algo da bolsa que carregava. Algo que parecia uma granada. O tempo parou. A própria multidão parecia prender a respiração. Não, por favor! Uma mulher gritou, e os gritos de pavor ecoarem pelo ar. Brotou um frenesi. Braulio sentiu a adrenalina percorrendo seu corpo. Então, um impulso irracional tomou conta dele. Ele se lançou para a frente, impulsionado por instintos primitivos. Pare, não faça isso. A voz dele ressoou poderosa. Enquanto avançava, tudo parecia um borrão. Sonhos, esperanças, desespero. O que estava realmente em jogo? Foi nesse instante que a figura encapuzada hesitou. Olhou para Braulio com um misto de surpresa e ira. E num momento de fraqueza, o capuz escorregou. Um rosto delicado, mas familiar, emergiu das sombras. Era Lúcia, sua irmã mais nova, que havia desaparecido anos atrás sob circunstâncias misteriosas, como se o chão tivesse se aberto e a engolido. Lúcia, Braulio sussurrou, as palavras saindo como um gemido. Você? O que aconteceu com você? Os olhos de Lúcia brilhavam com lágrimas. E ali estava o mesmo medo que sempre o acompanhara. Braulio, você não sabe o que eles fizeram comigo. Não você, não agora. A voz dela estava embargada, confusa. Lúcia, por favor, isso não vai resolver nada. Ele tentava alcançá-la, mas ela recuou. Olhos fixos em Dona Eunice. Ela sabe, você não pode acreditar nela. Braulio se sentiu paralisado. O seu mundo, que parecia se reerguer, desabava novamente.
Lúcia, eu... As palavras mal saíram. As revelações estavam ficando pesadas. Não, não, você não entende! Lúcia gritou, a arma tremendo em suas mãos. A multidão começou a se agitar. O caos estava de volta, sentimentos de traição e confusão se espalhando entre eles. Eunice foi parte disso tudo, Braulio. Ela me deixou para trás. Meus gritos ecoaram. E ninguém veio. Um murmúrio passou pela multidão, os rostos se virando para Eunice, esperando uma defesa. Braulio sentiu o ar ser cortado por um nó na garganta. O que você fez, Eunice? Dona Eunice ficou em silêncio por um momento que pareceu uma eternidade. Então, a máscara de determinação caiu, dando lugar a um olhar vulnerável. Eu não sabia. Eu achei que estava protegendo você, todos vocês. E nesse momento, tudo parecia confluir. As mentiras, traições, os segredos. E enquanto Braulio tentava entender as ramificações de cada palavra, um grito estrondosamente familiar cortou o ar. Espera, o que está acontecendo aqui? Os olhares se voltaram, e a última pessoa que Braulio esperava ver apareceu. Camila. Seu olhar estava turvo de confusão, mas sua presença trouxe um fio de esperança no mar de inquietação. O que você tem a ver com isso? Braulio gritou, desesperado, enquanto as peças de um quebra-cabeça se espalhavam. Lúcia e Camila eram parte de uma história que ele mal conhecia. E agora, a vida dele se entrelaçava de uma forma devastadora. Antes que alguém pudesse a polícia se aproximava rapidamente. A situação imuia-se tanto que o ar estava pesado de tensão. Lúcia olhou nervosa para os lados, enquanto os olhares acusadores da multidão se fixavam nela e nas revelações que estavam prestes a se desenrolar. O medo estampado em seu rosto era real. Braulio, você precisa me ajudar. Não posso ficar aqui. Lúcia implorou. A urgência pulsava no ar, enquanto ele se via no meio de um furacão. O que mais estava escondido naquelas sombras? Braulio sabia que a verdade ainda estava bem longe de toda aquela confusão. E no instante em que a arma de Lúcia tremia, o futuro deles estava mais incerto do que nunca. O que viriam a fazer agora? O que mais poderia sair daquela noite explosiva? Ele apenas sentia que tudo estava prestes a mudar de forma irrevogável, e o que eles achavam saber poderia ser a ponta de um iceberg, prestes a afundar todos. Braulio assistia a tudo com os olhos arregalados. A figura encapuzada diante dele parecia uma tempestade prestes a explodir. Dona Eunice estava paralisada. Seu rosto, uma máscara de pânico. O Braulio queria proteger Eunice, mas seu corpo parecia imóvel, preso por um medo que o congelava. Os olhos da figura encapuzada brilhavam com determinação, e Braulio sentia o coração disparar, como se estivesse prestes a pular do peito. Chega! Não quero ouvir mais nenhuma mentira! O homem gritou, sua voz tremendo com raiva. Vocês pensaram que podiam sair impunes? Eu vou terminar o que começou! E com isso, ele puxou algo da bolsa que carregava, algo que parecia uma granada. O tempo parou. A própria multidão parecia prender a respiração. Não! Por favor! Uma mulher gritou, e os gritos de pavor ecoaram pelo ar. Brotou um frenesi. Braulio sentiu a adrenalina percorrendo seu corpo. Então, um impulso irracional tomou conta dele. Ele se lançou para frente, impulsionado por instintos primitivos. Pare! Não faça isso! A voz dele ressoou poderosa. Enquanto avançava, tudo parecia um borrão. Sonhos, esperanças, desespero. O que estava realmente em jogo?
Foi nesse instante que a figura encapuzada hesitou. Olhou para Braulio com um misto de surpresa e ira, e no momento de fraqueza, o capuz escorregou. Um rosto delicado, mas familiar, emergiu das sombras. Era Lúcia, sua irmã mais nova, que havia desaparecido anos atrás sob circunstâncias misteriosas, como se o chão tivesse se aberto e a engolido. Lúcia! Braulio sussurrou, as palavras saindo como um gemido. Você? O que aconteceu com você? Os olhos de Lúcia brilhavam com lágrimas, e ali estava o mesmo medo que sempre o acompanhara. Braulio, você não sabe o que eles fizeram comigo. Não você, não agora! A voz dela estava embargada, confusa. Lúcia, por favor, isso não vai resolver nada! Ele tentava alcançá-la, mas ela recuou, olhos fixos em Dona Eunice. Ela sabe! Você não pode acreditar nela! Braulio se sentiu paralisado. O seu mundo, que parecia se reerguer, desabava novamente. Lúcia, As palavras mal saíram. As revelações estavam ficando pesadas. Não, você não entende! Lúcia gritou, a arma tremendo em suas mãos. A multidão começou a se agitar. O caos estava de volta. Sentimentos de traição e confusão se espalhando entre eles. Eunice foi parte disso tudo, Braulio. Ela me deixou para trás. Meus gritos ecoaram e ninguém veio. Um murmúrio passou pela multidão, os rostos se virando para Eunice, esperando uma defesa. Braulio sentiu o ar ser cortado por um nó na garganta. O que você fez, Eunice? Dona Eunice ficou em silêncio por um momento que pareceu uma eternidade. Então, a máscara de determinação caiu, dando lugar a um olhar vulnerável. Eu não sabia. Eu achei que estava protegendo você, todos vocês. E nesse momento, tudo parecia confluir. As mentiras, traições, os segredos. E enquanto Braulio tentava entender as ramificações de cada palavra, um grito estrondosamente familiar cortou o ar. Espera, o que está acontecendo aqui? Os olhares se voltaram e a última pessoa que Braulio esperava ver apareceu. Camila. Seu olhar estava turvo de confusão. Mas sua presença trouxe um fio de esperança no mar de inquietação. O que você tem a ver com isso? Braulio gritou, desesperado, enquanto as peças de um quebra-cabeça se espalhavam. Lúcia e Camila eram parte de uma história que ele mal conhecia, e agora a vida deles se entrelaçava de uma forma devastadora. Antes que alguém pudesse responder, novas sirenes ecoaram pela rua. A polícia se aproximava rapidamente. A situação imunha-se tanto que o ar estava pesado de tensão. Lúcia olhou nervosa para os lados, enquanto os olhares acusadores da multidão se fixavam nele. Braulio, você precisa me ajudar! Não posso ficar aqui! Lúcia implorou. Com a pressão crescendo, Braulio tomou uma decisão. Vamos sair daqui! Precisamos conversar. Tudo isso é muito maior do que pensávamos. Disso, ele percebeu o olhar apreensivo de Camila. Espere um pouco. Você ainda não sabe a verdade sobre todos. Camila começou quando, de repente, a figura encapuzada, ainda em pé, olhou fixamente para ela. Você me deixou. Você esteve do lado deles. O grito ecoou e o chão parecia tremer junto com as emoções. A multidão gritou em choque e o ar se tornou denso com a tensão. Camila recuou como se a frase tivesse sido um golpe físico. Você está mentindo! Camila disparou. O que estava acontecendo? Braulio sentiu que a explosão de emoções estava longe de acabar. Lúcia acertou o olhar de indignação. É a verdade, Camila. Você me abandonou. Você sabia e não fez nada. A tensão no ar se tornou insuportável. Nesse exato momento,
Algo estrondoso irrompeu do outro lado da rua, e todos olharam para o alto. Um helicóptero sobrevoava a cena, as luzes cortando a noite como uma lâmina. As vozes se calaram, enquanto todos olhavam para o céu. Eles estão vindo! A murmuração foi quase um sussurro. O pânico aumentou, e enquanto a polícia se aproximava, Braulio percebeu que essa verdade poderia não só destruir relacionamentos, mas também afetar todo o futuro da aldeia. O que ele deveria fazer? O que mais não sabia? Uma sombra maior estava se formando, e a conta pela verdade estava prestes a ser cobrada. Lúcia, se o que você diz for verdade, precisamos agir rápido. Braulio afirmou, determinado. Mas o que isso significava de verdade? As portas de segredos e traições estavam se abrindo, revelando um abismo que ele não sabia se tinha coragem de enfrentar. O que mais espreitava nas sombras? O desenrolar da verdade ainda estava por vir, mas o tempo estava se esgotando. Braulio assistia tudo com os olhos arregalados. A figura encapuzada diante dele parecia uma tempestade prestes a explodir. Dona Eunice estava paralisada. Seu rosto uma máscara de pânico. O murmúrio da multidão crescia como uma onda avassaladora, e a tensão no ar se tornava insuportável. Não! Você não pode fazer isso! Dona Eunice gritou, tentando avançar, mas a arma ainda estava apontada para ela. Braulio queria proteger Eunice, mas seu corpo parecia imóvel, preso por um medo que o congelava. Os olhos da figura encapuzada brilhavam com determinação. E Braulio sentia o coração disparar como se estivesse prestes a pular do peito. Chega! Não quero ouvir mais nenhuma mentira! O homem gritou, sua voz tremendo com raiva. Vocês pensaram que podiam sair impunes? Eu vou terminar o que começou. E com isso, ele puxou algo da bolsa que carregava. Algo que parecia uma granada. O tempo parou. A própria multidão parecia prender a respiração. Não, por favor! Uma mulher gritou, e os gritos de pavor ecoaram pelo ar. Brotou um frenesi. Braulio sentiu a adrenalina percorrendo seu corpo. Então, um impulso irracional tomou conta dele. Ele se lançou para frente, impulsionado por instintos primitivos. Pare, não faça isso! A voz dele ressoou poderosa. Enquanto avançava, tudo parecia um borrão. Sonhos, esperanças, desespero. O que estava realmente em jogo? Foi nesse instante que a figura encapuzada hesitou. Olhou para Braulio com um misto de surpresa e ira. E num momento de fraqueza, o capuz escorregou. Um rosto delicado, mas familiar, emergiu das sombras. Era Lúcia, sua irmã mais nova, que havia desaparecido anos atrás sob circunstâncias misteriosas, como se o chão tivesse se aberto e a engolido. Lúcia, Braulio sussurrou, as palavras saindo como um gemido. Você? O que aconteceu com você? Os olhos de Lúcia brilhavam com lágrimas, e ali estava o mesmo medo que sempre o acompanhara. Braulio, você não sabe o que eles fizeram comigo. Não você, não agora. A voz dela estava embargada, confusa. Lúcia, por favor, isso não vai resolver nada. Ele tentava alcançá-la, mas ela recuou, olhos fixos em Dona Eunice. Ela sabe, você não pode acreditar nela. Braulio se sentiu paralisado. O seu mundo, que parecia se reerguer, desabava novamente. Lúcia, As palavras mal saíram. As revelações estavam ficando pesadas. Não, você não entende.
Lúcia gritou, a arma tremenda em suas mãos. A multidão começou a se agitar. O caos estava de volta, sentimentos de traição e confusão se espalhando entre eles. Eunice foi parte disso tudo, Braulio. Ela me deixou para trás. Meus gritos ecoaram e ninguém veio. Um murmúrio passou pela multidão, os rostos se virando para Eunice, esperando uma defesa. Braulio sentiu o ar ser cortado por um nó na garganta. O que você fez, Eunice? Dona Eunice ficou em silêncio por um momento que pareceu uma eternidade. Então, a máscara de determinação caiu, dando lugar a um olhar vulnerável. Eu não sabia. Eu achei que estava protegendo você. Todos vocês. E nesse momento, tudo parecia confluir. As mentiras, traições, os segredos. E enquanto Braulio tentava entender as ramificações de cada palavra, um grito estrondosamente familiar cortou o ar. Espera! O que está acontecendo aqui? Os olhares se voltaram, e a última pessoa que Braulio esperava ver apareceu. Camila. Seu olhar estava turvo de confusão, mas sua presença trouxe um fio de esperança no mar de inquietação. O que você tem a ver com isso? Braulio gritou, desesperado, enquanto as peças de um quebra-cabeça se espalhavam. Lúcia e Camila eram parte de uma história que ele mal conhecia. Antes que alguém pudesse responder, novos sirenes ecoaram pela rua. A polícia se aproximava rapidamente. A situação imunha-se tanto que o ar estava pesado de tensão. Lúcia olhou nervosa para os lados, enquanto os olhares acusadores da multidão se fixavam nela e nas revelações que estavam prestes a se desenrolar. O medo estampado em seu rosto era real. Braulio, você precisa me ajudar. Não posso ficar aqui. Lúcia implorou. Com a pressão crescendo, Braulio tomou uma decisão. Vamos sair daqui. Precisamos conversar. Tudo isso é muito maior do que pensávamos. Disso, ele percebeu o olhar apreensivo de Camila. Espere um pouco. Você ainda não sabe a verdade sobre todos. Camila começou, quando de repente a figura encapuzada, ainda em pé, olhou fixamente para ela. Você me deixou. Você esteve do lado deles. O grito ecoou e o chão parecia tremer junto com as emoções. A multidão gritou em choque e o ar se tornou denso com a tensão. Camila recuou como se a frase tivesse sido um golpe físico. Você está mentindo, Camila disparou. O que estava acontecendo? Braulio sentiu que a explosão de emoções estava longe de acabar. Lúcia acertou o olhar de indignação. É a verdade, Camila. Você me abandonou. Você sabia e não fez nada. A tensão no ar se tornou insuportável. Nesse exato momento, algo estrondoso irrompeu do outro lado da rua. E todos olharam para o alto. Um helicóptero sobrevoava a cena, as luzes cortando a noite como uma lâmina. As vozes se calaram enquanto todos olhavam para o céu. Eles estão vindo. A murmuração foi quase um sussurro. O pânico aumentou e, enquanto a polícia se aproximava, Braulio percebeu que essa verdade poderia não só destruir relacionamentos, mas também afetar todo o futuro da aldeia. O que ele deveria fazer? O que mais não sabia? Uma sombra maior estava se formando, e a conta pela verdade estava prestes a ser cobrada. Lúcia, se o que você diz for verdade, precisamos agir rápido.
Braulio afirmou determinado. Mas o que isso significava de verdade? As portas de segredos e traições estavam se abrindo, revelando um abismo que ele não sabia se tinha coragem de enfrentar. Então, como uma cena de filme de ação, um carro de polícia parou de forma brusca e 2 oficiais saltaram para fora. Todos, afastem-se! Essa área está em lockdown! O pânico, a explosão ressoou como um trovão. A terra tremeu sob seus pés. A fumaça se espalhou, criando um manto de caos. Braulio levou a mão ao rosto, tentando se proteger. O som das sirenes tornou-se um eco distante, e em meio ao caos, ele viu Lúcia caindo, o olhar de horror congelado. "Lúcia!" ele gritou, mas as palavras se perderam. Quando a fumaça começou a se dissipar, Braulio viu algo que nunca imaginou. A curva do capuz que cobria o rosto dele caiu, revelando uma outra identidade que ninguém esperava. Era Vitor, o professor que sempre acreditou nele, que agora olhava direto para a multidão, suas intenções expostas, esculpidas em sua expressão. "Vocês não podiam saber. Isso é maior do que todos nós." A declaração ecoou no ar. Um golpe que transformou tudo. A traição se zombava de seus laços mais profundos, e a verdade que eles achavam ter encontrado virou poeira. O mundo girava ao seu redor, e a única certeza que tinha agora era de que não havia como voltar atrás. O que vinha a seguir? A revelação de Vitor poderia ser a chave para todos os seus problemas ou a mesma destruição que sempre enfrentaram? Braulio olhou para Lúcia em pânico, depois para Camila. O relacionamento deles poderia nunca mais ser o mesmo. E o que mais estava prestes a emergir nas sombras? Uma nova luta se formava. E ele não fazia ideia do quanto tudo poderia mudar em um piscar de olhos. A explosão ainda ecoava na mente de todos, um barulho que misturava gritos e confusão. Braulio olhou para Lúcia, ainda com a arma em mãos, a tensão visível em seu corpo trêmulo. O rosto dela estava vermelho. Lágrimas escorriam enquanto ela olhava para os 2 mundos que representava: o passado atormentado e o futuro incerto. "Você não precisa fazer isso!" Braulio implorou, as palavras saindo com dificuldade de uma garganta apertada. "Nós podemos encontrar uma forma de resolver." Eles me deixaram para morrer, Braulio. Você não sabe o que eu passei." Os rostos na multidão estavam petrificados. Os murmúrios aumentavam, cada um avaliando as possibilidades. Camila, à beira de lágrimas, tentava se aproximar com as mãos erguidas. "Lúcia, nós estamos aqui! Estamos juntando as peças! Você não está sozinha!" Mas a expressão de Lúcia se endureceu. Ela olhava para Eunice, enxergando em sua presença tudo o que odiava. O peso das verdades reveladas parecia esmagar o ar em volta deles. "Mentiras! Todos vocês! Como posso confiar?" Antes que Braulio pudesse pensar, a polícia fez movimentos rápidos. Luzes piscavam, cortando a escuridão. Um oficial se aproximou da linha de frente. Seus olhos firmes e autoritários. "Coloque a arma no chão e se afaste. Isso é uma ordem." Braulio sentiu o pânico crescer. "Lúcia, se você não soltar a arma, tudo pode acabar assim." Ele gesticulou com as mãos, uma tentativa desesperada de apaziguar a situação. E naquele momento, Vitor avançou, a expressão deles agora visivelmente transformada. "Escutem, todos vocês. Eu vou revelar tudo. Não deixem que essa situação te domine." Sua voz ecoou poderosa, atraindo a atenção da multidão. A confusão deu lugar ao silêncio, um silêncio pesado que carregava a gravidade daquela declaração.
Havia um plano maior. O esquema que foi criado do início. Lúcia, você foi vítima disso tudo. Eu não te abandonei, mas para proteger quem realmente importava, tomei decisões erradas. É fácil falar isso agora, Lúcia retrucou, o medo se misturando à desconfiança. Um vento forte soprou e o clima parecia mudar. Todos estavam à beira de um precipício, prontos para se precipitar em um abismo de incertezas. O olhar de Braulio encontrou o de Camila. Um entendimento silencioso entre eles. Aquela era a hora de se unir para enfrentar o problema, não uns aos outros. Lúcia, escute, nós podemos descobrir a verdade juntos. Braulio falou, as palavras surgindo do fundo do coração. Se você for adiante, perderá tudo o que tem. O que importa é que a verdade seja revelada, não a violência. As mãos de Lúcia tremiam. O olhar dela vacilou, e na fração de segundos que se seguiram, tudo aconteceu de uma vez. O disparo da arma não voltava em direção a Eunice. Não era para lá, mas sim um tiro no ar, uma forma de se libertar da dor e da culpa. A liberdade começava a surgir nas sombras. E quando a bala encontrou o céu, algo mudou. O espírito que antes era de guerra começou a se dissipar. O olhar de Lúcia estava agora mais aberto e ela deixou a arma pender. O peso da dor perdendo força sob a luz da verdade. Braulio correu, pegou sua irmã pelos braços e a abraçou. Ninguém vai te deixar para trás novamente. Estamos juntos. Ele sentiu como se uma corrente de amor tivesse rasgado o medo que os envolvia. Os primeiros policiais finalmente chegaram, cercando a área, mas com uma oferta de paz que começava a ecoar nas vozes da multidão. A verdade seria revelada, e a comunidade começaria a cicatrizar. Agora, todos se uniam em um só sentimento, esperança renascente. Enquanto a cena começava a se acalmar, Braulio olhou uma última vez para Eunice e Vitor. O que mais vocês esconderam? A verdade precisa vir à tona. Com esses pensamentos, ele viu que o futuro tinha um novo começo, mas as perguntas ainda pairavam como sombras. E neste fecho, a história lhes ensinou que a luta pela verdade e o amor fraternal nunca morrem. Se você leu até aqui e se emocionou com essa história, é hora de agir. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estamos preparando. Esmague o botão de like agora. Isso é fundamental para alimentar o algoritmo e fazer essa comunidade crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Adoramos ouvir vocês. E não se esqueça, esmague instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho impactante.